as grandes histórias pedem continuidade. Quando lemos uma grande história, acredito que isso já aconteceu com os irmãos, acredito que ainda acontece. Claro que uns gostam mais de ler do que outros, mas quando lemos uma história que realmente gostamos, e quando a história termina, lemos a última página, fica uma certa sensação de vazio e uma expectativa. E o que é que acontece a seguir? Até porque hoje em dia já não se escrevem histórias como antigamente. Antigamente as histórias todas terminavam da mesma maneira e foram felizes para sempre. Mas hoje em dia as histórias não terminam assim e fica no ar aquela expectativa. E o que é que acontece? Talvez seja por isso que é tão comum hoje em dia os livros serem escritos aos trios. São trilogias. É comum encontrarmos trilogias por aí. São às vezes livros grandes, mas o autor tem uma história tão grande na cabeça que acaba o primeiro livro e a gente já está em pulgas para comprar o segundo. Também no mundo do entretenimento, por exemplo no cinema, quando um filme tem grande sucesso, mesmo que não houvesse a ideia de haver uma continuação da história, como o sucesso foi grande, imediatamente a empresa começa a pensar e a chamar escritores para imaginarem a continuação da história. Porque se as pessoas gostaram muito da primeira edição, vão querer ver o segundo filme, querem saber o que vai acontecer. Todos querem saber o que acontece depois de uma grande história. E na vida real isto ainda é mais relevante. Um projeto marcante, um projeto significante, precisa de continuidade. Um evento onde nós vamos participar e que seja muito significativo para nós, pede uma sequência. Deve haver mais alguma coisa depois daquilo. Uma vida que seja uma vida digna e marcante para aqueles que estão à sua volta, ela precisa se eternizar. As próprias famílias sabem isto, porque os pais desejam que os filhos sejam a sua continuidade e, de preferência, melhor do que antes. E a maior história de todas? Se as histórias e as grandes histórias precisam de sequência, e a maior história de todas? Teve sequela? Teve continuidade? Será que ela ia ficar sem continuação? Certamente que não, irmãos. E assim nós temos que olhar para a Bíblia e temos que olhar para a história da encarnação. A maior história de todas. Em todos os sentidos. Nós podemos dizer que ela é a história. O ponto central da humanidade, da história humana, segundo nós cristãos entendemos. O momento em que o céu tocou a terra de forma mais completa e permanente. O homem vive na expectativa, tendo a noção de que existe algo mais, vive na expectativa de que este algo mais, que normalmente referimos como o céu, possa entrar em contato connosco. E no relato bíblico, o momento em que isto acontece de forma perfeita é quando Deus se faz homem. Deus entre nós, Emmanuel. Este momento único em que o Criador vem fazer parte da criação, vem se juntar à criatura. Faz com que nós tenhamos uma história única, uma vida única, uma morte única, um sacrifício único, uma ressurreição sem igual, a primeira da nova humanidade. E a missão, segundo lhe foi dada, completa, de forma cabal, sem que nada ficasse por fazer. Mas ao se preparar para subir ao céu, o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos a noção clara de que esta história, a maior história de todas, não acabava ali. Continuava. Vou convidar os irmãos para abrirem só um dos textos. Os outros eu vou ler, os irmãos não precisarão abrir, mas pelo menos um deles abram para poderem se recordar. Se é que o irmão não sabe de cor. Mateus 28, 19 e 20. Durante 3 anos, Jesus andou pela Terra Santa, fazendo discípulos. Pregou às multidões e falou a muita gente, mas o seu investimento maior foi num pequeno grupo de pessoas, 12 homens. Dentro destes 12, 3 em particular. E ao terminar o tempo de Jesus com aqueles homens, antes de voltar ao céu, no momento mesmo de subir ao Pai, ele disse, em Mateus 28, 19 e 20, portanto,
Ide. E indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, na maior história de todas, tinha vindo para morrer, mas ele viveu a sua vida fazendo discípulos. E antes de ir embora, ele diz, agora continuem. Continuem. Eu fiz discípulos, agora façam a mesma coisa. Assim como eu fiz com vocês, façam com outros. E estes com outros. É preciso continuar a história. Jesus tinha andado a pregar. E ele tinha pregado a chegada do reino de Deus por todo o lado. E por isso, antes de ir embora, ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, continuem a fazer aquilo que eu tinha feito. Jesus tinha vivido os eventos únicos da história da humanidade, que não podiam ficar escondidos ou calados. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Talvez de uma forma mais clara ainda, nós encontramos esta ideia quando Jesus se apresenta aos discípulos na sequência da sua ressurreição. No primeiro dia, no domingo próprio da ressurreição, ele vem, aparece diante deles e diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Notem bem, irmãos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Os irmãos percebem? Continuidade, sequência, não há nada é interrompido. Ele viera encarnar. Ele era Deus feito homem. Ele viveu a nossa vida. Morreu a nossa morte. E agora Ele nos diz que, como seus seguidores, nós somos enviados ao mundo da mesma maneira que Ele tinha sido enviado. O apóstolo Paulo percebeu isto de uma forma sublime. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreveu a continuidade da vida de Jesus da seguinte maneira, através da igreja. Ele disse, ora, vós sois o corpo de Cristo. E seus membros individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Os irmãos percebem? Que visão extraordinária que Paulo teve da continuidade. Tendo sido deixados para continuar o ministério que Jesus exerceu, Paulo percebeu que este ministério continuava, não através de nós individualmente, mas coletivamente como igreja. Ele dizia, vocês vão continuar o que Jesus fez, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Notem bem, não somos a cabeça é Cristo. Nós continuamos a ter que ser guiados por Ele, porque é a cabeça que diz aos membros o que fazer. Mas nós somos membros do corpo. O corpo continua aqui. Mas espera aí, mas o corpo não foi para o céu? Foi. Jesus subiu ao céu em corpo. Mas Ele também deixou o seu corpo aqui através de nós, pela presença do Espírito em cada um de nós, a sua igreja, a continuação daquilo que Ele tinha feito. É por isso que Paulo podia dizer, com tanta ousadia, vivo, não mais eu. E a gente olhava para Paulo e dizia assim, mas então você não está vivo? Eu disse, não, vivo, mas não sou eu que vivo. Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo aqui na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deste modo nós entendemos, irmãos, que a igreja é a segunda encarnação, ou a continuação da encarnação. Nós somos a continuação da história. Nós somos a sequência da vida de Jesus. Nós somos o seu corpo que continua ativo neste mundo, cumprindo a missão do Pai de dar a Ele glória através do resgate da humanidade. E quando percebemos isto, irmãos, as implicações são tantas. Quando nós percebemos que somos o corpo de Cristo e a continuação da sua missão, nós temos que olhar para a maneira como Jesus viveu, para a forma como Ele exerceu a sua missão, para o que representou a encarnação para Ele, para percebermos como nós, igreja, temos que ser. E eu diria, irmãos, que este tema é um tema talvez inesgotável. Mas nesta manhã eu queria apenas compartilhar com os irmãos 3 aspectos simples daquilo que representou a encarnação para Jesus
E sendo nós enviados como Ele, e sendo a sequência da encarnação, também precisamos representar. E o primeiro deles foi o envolvimento. A encarnação de Jesus implicou num grau de envolvimento máximo, total, completo. Ele veio viver a nossa vida no nosso mundo, na cultura própria do seu tempo. Isto significou que ele veio ao mundo como um bebê. Um filme que fez muito sucesso e jovens, sobretudo, certamente conhecem. Fala a respeito das possibilidades de se viajar no tempo. Então vem numa época futura de grande avanço tecnológico, é enviado um ser robótico para poder vir aqui. Ele é mascarado como sendo um ser humano, mas ele é transportado desta realidade e já chega aqui adulto. Já chega adulto. E muitas vezes eu me pergunto, irmãos, porquê que Jesus não encarnou adulto? Porquê que Jesus não encarnou com 30 anos, já pronto para fazer o seu ministério? Porquê que o pai não fez com que o filho aparecesse no deserto da Galileia ou em qualquer outro lugar que o Senhor quisesse, já na hora pronto para fazer o seu trabalho? Porque a encarnação, irmãos, implicava um envolvimento profundo com o povo. E isto não podia ser feito chegando aqui com 30 anos, era preciso ser feito desde o início. Dos 33 anos que Jesus viveu neste mundo, 30 anos ele passou como um homem simples, que passava despercebido pela maioria das pessoas. Cremos que ele exerceu a profissão de carpinteiro, mais pelo entendimento da cultura da época. Nós não temos nenhum texto que seja tão óbvio em relação a isto, mas era o costume dos israelitas que o filho mais velho da casa aprendesse a profissão do pai, e Jesus, não sendo filho de José, tinha em José o seu pai terreno e aprendeu com ele, e nós sabemos que José era carpinteiro. Sabemos que Jesus trabalhou na Galileia, sabemos que ele cresceu numa aldeia pequenina chamada Nazaré. Sabemos que ele não pode ter vivido só em Nazaré, porque Nazaré era pequena demais para absorver o trabalho de um carpinteiro durante o tempo todo. Mas havia mesmo ali ao pé de Nazaré, irmãos, cidades importantes da Galileia. A capital da Galileia chamava-se Séforis e ficava ali a poucos quilómetros de Nazaré, e certamente havia muito trabalho para um carpinteiro ali. Apesar de que esta cidade não é mencionada no Novo Testamento, quase de certeza absoluta, Jesus também trabalhou ali. E durante este tempo todo, irmãos, ele teve um envolvimento pleno com o seu povo, com a sua sociedade, com a cultura, com a língua, com o trabalho. As pessoas sabiam quem ele era e o conheciam bem. E Jesus sabia quem eram as pessoas e as conhecia bem. Ele não apenas falava a língua, ele conhecia a cultura, os costumes, as crendices, as superstições. E quando, por fim, ele falou ao povo, falou na sua linguagem, no seu entendimento, que o povo era capaz de perceber. A igreja, continuação da encarnação de Jesus, não é aquilo que acontece apenas no domingo pela manhã. Tenho dito aos irmãos, tenho insistido com os irmãos, se o corpo de Cristo só funciona 2 ou 3 horas no domingo de manhã, é um corpo extremamente doente. Ontem estava num congresso de médicos cristãos, um congresso internacional de médicos cristãos que aconteceu aqui em Lisboa. E falando aos meus colegas médicos, perguntava a eles: colegas, digam-me uma coisa, um corpo que só funciona 3 horas por semana, você diria que ele é o quê? Fica como um vegetal em coma durante a semana inteira. Na terça de manhã, mostra sinais de vida, mas logo a seguir entra outra vez em coma. É um quadro grave. Certamente grave. Irmãos, a igreja não pode ser apenas o que acontece aqui no domingo. Aqui é o momento da reunião, em que nós estamos juntos para adorar, em que vemos aqui para fortalecermos uns aos outros, para juntos prestarmos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, para juntos transmitirmos as bênçãos espirituais e nos fortalecermos. Mas a igreja, o corpo de Cristo, acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os lugares da nossa sociedade. A igreja é este organismo vivo que está representado em cada camada da sociedade.
E para seguir o exemplo do Senhor, ela está envolvida, como Jesus se envolveu em todas as áreas. No trabalho, no estudo, na diversão. Isto faz com que ela seja conhecida e que ela conheça. O trabalho considerado espiritual, irmãos, não fica menos importante por causa desta visão. Mas espero que com este entendimento nós percebamos que o trabalho secular tem que ser visto de outra maneira. Aquilo que eu faço fora do contexto do templo, da casa que nós costumamos chamar igreja, é tão importante. Porque eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou a continuação da encarnação do Senhor Jesus. Eu sou parte da história da salvação da humanidade que Deus está a escrever. A encarnar é estar envolvido com o povo a quem servimos em cada área da vida. Mas a encarnação, irmãos, implicou em contextualização. Ou seja, Jesus estava envolvido profundamente no contexto onde ele estava. A sua mensagem era pregada de tal maneira que o povo entendia. Quando Jesus abria a boca para falar, as pessoas paravam para ouvir, não somente porque ele pregava com uma capacidade e um carisma único, mas ele falava a linguagem do povo. Ele contava as histórias do povo. Os irmãos leem as histórias de Jesus e elas parecem tão simples. Elas são extraordinárias, irmãos, pelo seu conteúdo espiritual, não porque elas sejam mirabolantes. Jesus não contou nenhuma história daquelas que caberiam dentro das 1001 noites árabes, que são todas fantásticas. Não, as histórias de Jesus são simples. Olha, havia um pastor que tinha 100 ovelhas. E quando à noite ele foi contá-las, descobriu que faltava uma, estava perdida no mato, e ele foi lá buscá-la. Banal, comum, simples, habitual. Olha, tinha uma senhora que tinha ganho um colar com várias moedas do seu marido, e este colar era importante para ela, e quando ela foi guardar o colar novamente, descobriu que uma das moedas tinha-se perdido. Isto era um desastre. Toca a limpar a casa, toca a procurar em todos os cantos, tirar os móveis do sítio, onde está a moeda? E alguém diria, mas como é que é possível uma história destas? Irmãos, mas estas histórias falavam ao coração do povo, tinham a ver com o seu dia-a-dia, e as pessoas paravam para prestar atenção e ficavam maravilhadas com o conteúdo daquilo que Jesus transmitia. Jesus era aceito e era entendido porque o contexto onde ele estava, ele o respeitava. E quando nós lemos, irmãos, o seguimento da história da igreja, e percebemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, o grande missionário inicial da igreja, nós vemos que ele também respeitava esta verdade. Os sermões dele no livro de Atos dos Apóstolos são um exemplo fantástico de contextualização. Quando ele pregou na sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele pregou citando o Antigo Testamento, porque ele estava entre os judeus que conheciam o Antigo Testamento. Mas logo a seguir, nós o vemos na região de Listra e Derbe, e ali ele vai pregar a pagãos, que não faziam a mínima ideia de quem eram os profetas. Ele não cita o Antigo Testamento nenhuma vez, ele fala sobre a criação, porque estas pessoas não conheciam o Antigo Testamento. E quando ele prega em Atenas, diante dos filósofos gregos, ele mostra a eles que ele conhece a filosofia, conhece os seus autores, conhece as suas ideias, mas traz algo que é superior. A linguagem, irmãos, que a igreja fala, como corpo de Cristo, seguimento da encarnação, a linguagem que a igreja fala tem que ser adaptada ao meio. Nós temos que alcançar as pessoas que estão sem Jesus aonde elas estão, e não onde nós gostaríamos que elas estivessem. Isso significa falar a sua língua, mas também a sua linguagem. Significa respeitar as suas dúvidas e responder às perguntas que eles fazem. E não anunciar as respostas que nos dão jeito a nós. Recentemente uma pessoa aproximou-se de mim para fazer uma pergunta a respeito de uma área, de uma prática que eu tive muita experiência pessoal, porque vivi num lugar onde isto era praticado. E esta pessoa nunca esteve em nada disto, apenas o que ela sabe é, leu umas coisinhas sobre a matéria. Mas leu umas coisas e tomou uma decisão na sua cabeça a respeito daquilo que pensa sobre o assunto. Então, pareceu inicialmente, quando veio falar comigo, que a pessoa realmente queria saber. Perguntou porque era alguém que tinha experiência na matéria e sabia. Mas foi preciso muito pouco tempo para perceber que esta pessoa não estava interessada no que eu sabia. Ela estava interessada em dizer-me o que ela pensava. O que é que você acha sobre isto assim? O que é que você pensa sobre isto? Eu tentei começar a falar, mas logo o indivíduo começou a pôr a sua posição. E a posição dele era a posição, ponto final, parágrafo. Irmãos, ele não estava interessado em ouvir.
não estava interessado em aprender, não estava interessado em receber. Às vezes, quando nós nos aproximamos daqueles que não têm Jesus, parece que estamos a anunciar a eles uma mensagem que eles também não estão interessados em ouvir, porque parece que nós não estamos interessados em ouvir o que eles têm para dizer. Mas, irmãos, o Evangelho é tão rico, é tão abundante, que ele responde a todas as perguntas de todos os seres humanos, em qualquer lugar que estejam. O Evangelho tem a capacidade de tomar a forma necessária. A forma, o conteúdo nunca muda. Mas a forma pode ser tão diferente, irmãos. E nós, se quisermos ser a continuidade da encarnação, nós precisamos estar atentos a perceber aquilo que está à nossa volta. A falarmos a linguagem daqueles que estão à nossa volta. E eu diria, meu irmão, minha irmã, essa é a sua vantagem, esse é o seu privilégio. Porque onde o irmão está, no contexto em que o irmão vive, na sua área de influência, onde o irmão trabalha, onde o irmão estuda, o irmão conhece aquele contexto como ninguém. O irmão é a pessoa que está preparada pelo Senhor para ser a testemunha naquele local. As pessoas às vezes vêm ter com o pastor e dizem assim: "Ei, pastor, eu tenho lá um colega de trabalho que precisa ouvir de Jesus, eu preciso levar lá o pastor para falar de Jesus para ele." O meu irmão é assim, a pessoa preparada para falar de Jesus para ele é você. Eu não conheço o seu trabalho, não sei como é que as coisas se fazem lá, não conheço a linguagem do ambiente, não sei a vida do seu colega, mas você trabalha com ele todos os dias, sabe a linguagem que se usa no trabalho, sabe se ele é uma pessoa paciente ou se é muito chata, sabe se é uma pessoa que tem este conhecimento ou aquele. Você tem todas essas informações. Você está dentro do contexto. Encarnar ou ser a continuação da encarnação implica respeitar o contexto. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, eu queria dizer aos irmãos que, olhando para o ministério de Jesus e a sua encarnação, e entendendo que nós, como igreja, somos a continuação deste ministério, nós precisamos compreender que a encarnação implica em serviço sacrificial. Uma das afirmações mais extraordinárias que Jesus fez, mais marcantes, mais revolucionárias porque completamente contrárias ao espírito da mentalidade da época, foi quando ele disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida." No caso de Jesus, dar a sua vida significou mesmo morrer. Mas antes de dar a sua vida na cruz, ele deu a sua vida servindo. Porque a forma de darmos a nossa vida é o serviço. O serviço foi, para Jesus, não um passatempo. Não foi uma atividade que ele fazia de vez em quando. Não foi um momento especial em que ele marcava no calendário: "Neste dia vou servir." Não, irmãos, era o modo de vida de Jesus. Era o modo de vida de Jesus. Era aquilo que tomava conta do seu ser diariamente. Era amor ao próximo, da forma mais prática, no cumprimento da missão que o Pai tinha-lhe dado. Jesus não teve uma única fibra egoísta no seu corpo ou na sua mente. Ele viveu para dar, para ministrar, para abençoar. E na mentalidade do seu tempo e do nosso, foi um grande desperdício. Perdeu a vida, não aproveitou nada da vida, não é? Morreu novinho, ainda com 33 anos, no auge da sua força física. O que é que ele aproveitou da vida? Não aproveitou nada. Não aproveitou nada da vida. Não desfrutou de nada da vida. Na nossa mentalidade moderna seria esta a ideia. Irmãos, foi a vida mais completa que existiu. A mais perfeita que existiu. Aquela que cumpriu o propósito do Pai, de forma única, porque foi dada. Porque o homem não consegue entender, apesar de que a palavra de Deus o diz de forma clara, que não é na busca incessante de algum tipo de satisfação pessoal que nós encontramos realização. Nunca conseguimos nos satisfazer. Mais bem-aventurado é dar do que receber, ensinou o Senhor Jesus. E Ele provou isso com a sua vida. O seu sacrifício foi até a morte, porque era o plano do Pai. Mas o seu exemplo para nós é fundamental na sequência da encarnação. Para a igreja, irmãos, a encarnação significa servir. Somos chamados a servir a Deus e em amor ao próximo. E como é que nós servimos a Deus? O irmão tem condições de lavar o carro a Deus? Tem condições de ajudar Deus a atravessar a rua? A irmã tem condições de fazer o jantar para Deus logo mais?
Ah, pastor, não dá. Deus é Espírito. Ele não usa carro. E também não janta. Pois não. Sabe como é que você serve a Deus? É quando você faz todas estas coisas em amor, por gratidão a outras pessoas, como ao Senhor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse que naquele dia do julgamento, aqueles que estão à sua direita, Ele vai dizer, olha, vocês viveram vidas tão bonitas. Olha, eu estava doente e vocês foram visitar-me. Eu estava preso e vocês foram lá ter comigo. Eu estava cheio de frio, vocês levaram-me roupa. E eu não tinha o que comer e vocês deram-me comida. E os que estão à direita do Senhor vão dizer, Senhor, olha que eu não me lembro. Eu vivi em Lisboa no século XXI, tu viveste 2000 anos antes. Eu não me lembro de ter ido te ver quando estavas doente. Até porque a Bíblia nunca diz que tu estiveste doente. Ele diz que quando vocês fizeram isto a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. A igreja, irmãos, existe para servir. Nós podemos amar a Deus e mostrar o nosso amor a Deus apenas desta maneira. Este é o modo da encarnação. A igreja não existe para ser servida. Nós não somos chamados a fazer parte de uns que se vêm para ser servidos por outros. Nós não fomos chamados para o corpo de Cristo para nos juntarmos a uma associação em que existem uma poucas pessoas que fazem o trabalho todo e nós usufruímos desse trabalho. Irmãos, isso é... Associações dessas há muitas por aí. Mas isso não é o corpo de Cristo. Nós somos chamados a ser corpo. Cada um é membro. Cada um participa. Com o seu dom, o seu talento, sua habilidade, sua capacidade, o seu tempo, os seus recursos. E de modo abrangente, nós vamos alcançar muito mais gente para a glória do Pai. Irmãos, eu gostaria de ter palavras suficientes para transmitir aos irmãos que visão gloriosa que esta é. No mundo em que as pessoas vivem sem razão, em que as pessoas não sabem o que é que estão aqui a fazer, nós somos a sequência da maior história de todas. Nós somos a sequência de Deus feito homem. Ele veio para o céu tocar a terra, mas quando Ele voltou para o céu, Ele não deixou o mundo sozinho, deixou-nos a nós, o seu corpo, para continuar. Uau! Fantástico! Não há nada maior para o qual eu possa viver. Não há nada mais significativo para o qual eu possa viver. Isto devia encher o meu coração de tanta alegria, porque a minha vida pode ter tanto significado e fazer parte de uma coisa tão extraordinária. E cada vez que nós nos juntamos para tomar o pão e beber o vinho, que são um símbolo prático da encarnação do Senhor, que Ele possa nos ajudar a entender que hoje nós somos o corpo, para a glória de Deus Pai.